Olá, tudo bem? Hoje eu estava refletindo aqui, saí para caminhar um pouquinho e encontrei com uma moça. Eu não a conheço, mas a força dela fez eu meditar sobre algo, situações que muitas das vezes passamos na vida e que facilmente desistimos. E essa moça, eu não me lembro o nome dela. Ela me mencionou o nome dela, mas eu não me lembro. E ela falou que ela estava andando com a ajuda de um andador, devia ter uns 55 anos, 56. E, e ela falou, desabafando, eu dei bom dia a ela, vindo da caminhada, estava passando pelo calçadão. E ela falou que o que não faz ela desistir é persistência. E que pessoas lançaram palavras para ela desistir de voltar a andar. E ela falou que todos os dias ela pega o andador dela e vai andar. E isso fez eu lembrar de uma passagem na Bíblia sobre persistência, que se encontra ali no livro de 2 Reis, capítulo 2, que vai contar a história de Eliseu e Elias. Elias, ele foi um grande profeta do Senhor e ele fazia grandes sinais e maravilhas em nome do Senhor. E ele tinha um ajudante, e o ajudante dele, o nome dele era Eliseu. E eu vou ler um pouquinho, depois vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Elias é levado aos céus, o reinado de Jorão. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, ele partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas estavam em Betel. Saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre tua cabeça. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua vara e adorou e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados, e passaram ambos a seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de sobre o Espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, e me vires quando for tomado de ti?
Se me vires tomado de ti, assim te fará, porém, senão não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Essa palavra vai nos dizer que Elias, ele tinha um servo, e o nome dele era Eliseu. Elias fazia grandes proezas em prol do reino de Deus. O Senhor deu uma porção de autoridade sobre Elias. E Eliseu queria muito aquilo. Embora muitos tentassem ali, muitos daqueles discípulos tentassem para que ele desistisse daquele propósito que ele tinha, Eliseu permaneceu firme, porque ele sabia que o Deus que era com Elias era o mesmo Deus. E posteriormente Deus o concedeu essa porção dobrada. A capa que estava sobre Elias ficou com Eliseu, e Eliseu fez grandes proezas. Isso faz-nos pensar que, embora palavras contrárias possam se levantar, nós não devemos desanimar, não devemos desistir, devemos persistir, não ouvir as vozes dos homens, mas a voz de Deus. E a voz que grita dentro de nós, que é para persistir, insistir naquilo que almejamos e queremos, e que é Deus que nos concede segundo o querer, segundo a vontade dele. Eliseu, ele ainda foi muito próspero em seu reinado, em seu ministério. Deus o abençoou muito, porque ele não desistiu, ele não deu lugar às vozes humanas. Assim como aquela mulher hoje pela manhã, que muitos diziam que ela não conseguiria novamente andar. Realmente ela está andando com muita dificuldade, mas ela persiste. Hoje eu te faço pensar, persiste, eu não sei qual seja o seu objetivo, se é andar, se é almejar algo maior, se é fazer coisas simples ou coisas grandes, mas creia que o Deus de Elias, o Deus daquela moça que não desistiu, é o mesmo Deus que cuida de você e cuida de mim. Ele pode todas as coisas, não há nada impossível para ele. Fique com esse pensamento, que Deus possa te abençoar neste dia, que todos os seus sonhos, os seus objetivos corram atrás, que você irá conseguir, conforme o querer do Senhor. Confia nele, ele é poderoso para fazer. Eu creio que aquela moça que eu encontrei hoje pela manhã vai conseguir o objetivo dela. Se algum dia eu encontrar ela novamente, eu vou glorificar. Mas enquanto eu não encontro, eu vou orar pela vida dela e sei que Deus, o Deus de Elias, o Deus da Bíblia, o Deus de Eliseu, o meu Deus, o seu Deus, irá responder. Fique com Deus, fique com essa reflexão, que Deus possa abençoar o seu dia, os seus sonhos e os seus projetos.